Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar aí sobre o Fortaleza. A gente chegou na rodada 24 desse Brasileirão de 2024 e a gente tem o Fortaleza na liderança isolada. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre esse time do Fortaleza, sobre essa repercussão que está dando aí essa liderança do Fortaleza no Campeonato Brasileiro desse ano. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Pois bem, vamos começar falando aí do Fortaleza. A gente chegou na rodada 24 do Brasileirão e o Fortaleza está na liderança. Vou pegar a tabela aqui para conferir. O Fortaleza está com 48 pontos e está com um jogo a menos. Esse é um detalhe muito importante. Então, o Fortaleza está com 23 jogos, né? E a vice-liderança lá com o Botafogo com 24 jogos e 47 pontos. Lembrando que na próxima rodada aí do Brasileirão, na rodada 25, a gente vai ter o duelo, né, entre Botafogo e Fortaleza. Então, assim, vai ser um duelo decisivo, importante para o Fortaleza. Bom, eu quero repercutir um pouco aqui sobre essa liderança do Fortaleza. A gente tem vários pontos aí que são muito interessantes a gente destacar aí nesse momento aí que vive o futebol brasileiro com essa surpresa, vamos dizer assim, com essa liderança do Fortaleza. O Brasileirão, como eu já falei aqui em outros vídeos, já comentei muito sobre isso, é interessante que todo ano às vezes a gente tem aí uma surpresa no campeonato, um time que surpreende, que às vezes as pessoas não esperavam que ele fosse chegar ali na liderança ou que fosse jogar muito bem e isso acontece, né? Ano passado a gente teve o Botafogo e esse ano eu falei um pouco do Cruzeiro, que eu achei que foi uma surpresa também, o Cruzeiro pela campanha que tem feito. E agora a gente tem visto aí o Fortaleza. E o que eu quero dizer assim, apesar de ser meio surpreendente, né, essa liderança do Fortaleza nesse momento, né, do Brasileirão, lembrando que um clube lá do Nordeste desde 2015, se eu não estou enganado, assume a liderança do Brasileiro depois da 10ª rodada. Acho que isso aconteceu lá com o Sport, acho que em 2015 na 10ª rodada. Mas depois da 10ª rodada nunca havia tido, né, algum clube nordestino nessa posição, né, pensando na hegemonia que é o futebol brasileiro aqui nessa era de pontos corridos, né? Geralmente quem vai ser campeão são os clubes aqui do Sudeste, né? Então, os clubes lá de São Paulo, os clubes do Rio de Janeiro, os clubes de Minas Gerais, mesmo os clubes do Rio Grande do Sul, que são clubes muito fortes, ainda não conseguiram ganhar esse campeonato de pontos corridos. Então, assim, os clubes do Nordeste, eles ainda ficam na posição bem abaixo na tabela. Então, é a primeira vez que isso acontece. Então, isso aí já é um fato que chama atenção. E comentando mais sobre esse Fortaleza, o técnico Vojvoda está lá desde 2021. Então, quer dizer, já é um trabalho longo. Eu acredito que deve ser o maior trabalho aí no futebol brasileiro, né, em tempo, né? Aqui no Brasil, dificilmente um técnico fica ali muito tempo. E o Vojvoda passou por vários momentos ali no Fortaleza, né? Quando chegou foi muito bem e depois passou por um período ali de perder a Copa Sul-Americana para a LDU, perdeu o campeonato estadual, né? Falando no ano passado que perdeu a Sul-Americana, ele no campeonato do ano passado também ficou várias rodadas ali na zona de rebaixamento, depois conseguiu se terminar o campeonato na 8ª posição. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Fortaleza passou por momentos muito ruins, muito difíceis dentro do campeonato, né, dentro do futebol, não só no Campeonato Brasileiro, mas também no estadual, né. O Fortaleza esse ano perdeu para o seu maior rival, que é o Ceará, que está na Série B. Então, assim, foram derrotas pesadas, né? Uma eliminação na Copa do Brasil também esse ano para o Vasco, que era uma equipe mais fraca do que o Fortaleza. E mesmo assim, eles conseguiram superar tudo isso, né? Todas essas adversidades e continuar com o mesmo técnico, né? Algo que não é muito comum aqui no futebol brasileiro, né? Então, como que isso aconteceu, né? Como que o Fortaleza vem a cada ano, né, evoluindo ali seu futebol. Então,
pelo que a gente vê de longe, assim, a cada ano que passa, o Fortaleza está mais fortalecido, ele tem um time mais amadurecido. E se você vai comparar, por exemplo, com outras SAFs aqui no Brasil, né, se a gente pegar, por exemplo, a SAF do Bahia, a SAF do Botafogo, que são assim clubes que há 3, 4 anos atrás não eram clubes que eram protagonistas aqui no Brasil. E esse ano estão sendo protagonistas aí no Campeonato Brasileiro. Mas o que aconteceu com esses clubes foi que houve uma injeção de investimento, de grana mesmo pesada, muito alta, né? Tanto no time do Bahia quanto no time do Botafogo, né? E passaram a ser, então, protagonistas, né? Destaque principalmente para o Botafogo, ano passado e esse ano, que estão aí figurando aí entre as principais equipes do país. E isso não aconteceu no Fortaleza, né? O Fortaleza vem a ano evoluindo seu futebol, evoluindo lá a sua gestão, as suas técnicas ali de como administrar o clube, e tem feito muito com pouco. Assim, quando eu digo pouco, comparado com o que os gigantes aí do futebol brasileiro têm de investimento, né? O Fortaleza também é uma SAF, mas não é essa SAF nesses modelos de Bahia e Botafogo, que eu peguei aqui como exemplo, que vem esse dinheiro de fora, porque aqui no Brasil a gente não tem ainda o fair play financeiro, é uma discussão que ela está começando a ser feita, mas pegarmos, por exemplo, a Ligue 1 lá na França, isso já é algo de praxe, né? Já é algo que faz parte da regra. Então, se o clube ele vai fazer um investimento, aquele investimento ele tem que estar dentro da receita do clube, né? Não pode simplesmente pegar um dinheiro de fora e colocar ali dentro do clube. A gente sabe que na prática o PSG faz isso, né? O PSG é um clube que tem ali um investimento muito alto, mas eles meio que burlam isso, né? Meio que fogem ali à regra, porque eles conseguem vender lá para os times do Oriente Médio, né? Então eles vão pegar algum jogador ali, vão supervalorizar aquele valor e vender ele para uma equipe lá do Oriente Médio. Então aquela receita que o PSG recebeu justifica, né, o valor das contratações dele. Mas, no geral, os outros clubes não fazem isso, né? Enfim, aqui no Brasil a gente tem isso, né? A gente tem, por exemplo, o Bahia e o Botafogo, que eles têm investimentos muito altos, mas que não se justifica de acordo com a receita que esses clubes recebem, né? Então, se talvez tivesse um doping financeiro na regra do futebol brasileiro, essas equipes não estariam ali fazendo o que fazem, né? E o Fortaleza é um exemplo a ser seguido, né? O Fortaleza tem uma equipe enxuta, uma equipe que não tem grandes estrelas, mas é um elenco equilibrado e que está mostrando resultado, né? Eu sempre já fiz outros vídeos aqui destacando Fortaleza, eu acho que é uma equipe muito organizada, é um exemplo de gestão aí nos últimos anos, o time do Fortaleza, e não é por acaso que esse time está na liderança. E falando aí dessa liderança aí, se a gente for imaginar aí, eu acredito que o Fortaleza passa sim a ser um dos candidatos a título, né? Ainda falta 15 rodadas, bastante jogos ainda, muita coisa pode mudar, mas se a gente pensar hoje esportivamente falando, né, o futebol que o Fortaleza está jogando, o Fortaleza encara qualquer equipe do Brasil hoje. Vamos dizer, vai fazer um jogo com o Palmeiras. O Fortaleza tem condições de fazer um jogo de igual para igual, fazer um jogo com o Flamengo. Tem condição de fazer um jogo de igual para igual contra o Botafogo, contra o Bahia. Enfim, tem uma equipe boa hoje o Fortaleza, sem aqueles grandes nomes, sem aquelas grandes estrelas como tem o Flamengo. Então o Fortaleza hoje está se posicionando numa situação muito confortável ali na tabela do Brasileirão, e acredito que vai sim lutar ali por título até o final, né? O que vem para o Fortaleza daqui para frente é só lucro, né? E fruto de uma gestão muito boa, né? De uma organização da equipe muito boa, realmente exemplar. Então, uma equipe para a gente ficar de olho aí no Fortaleza daqui para frente. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião sobre o Brasileirão, sobre essa liderança do Fortaleza. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.